Maria da Piedade era considerada em toda a vila como uma senhora modelo. A vila tinha quase orgulho na sua beleza delicada e tocante. Um encanto sempre novo vê-la por trás da vidraça, entre as cortinas da casa, curvada sobre a sua costura, recolhida e séria. O marido, mais velho que ela, era um inválido, sempre de cama, inutilizado por uma doença de espinha. Os filhos, 2 raparigas e uma criança, eram também doentes, crescendo pouco e com dificuldade, cheios de tumores pelo rosto, sempre chorões e tristonhos. Às vezes, só picando a sua costura, corriam-lhe as lágrimas pela face. Uma fadiga da vida invadia-a, como uma névoa que lhe escurecia a alma. Toda a sua ambição era ver o seu pequeno mundo bem tratado e bem acarinhado. Nunca tivera, desde casada, uma curiosidade, um desejo, um capricho. Nada a interessava na terra, senão as horas dos remédios e o sono de seus doentes. A sua única distração era à tarde, sentar-se à janela com a sua costura, e a pequenada em roda animada no chão, brincando tristemente com seu longo hábito de dirigir uma casa de doentes. De ser ela o centro, a força, o amparo daqueles inválidos, tornara-a terna e mais prática. Tais ocupações bastavam para entreter o seu dia. O marido, de resto, detestava visitas. Logo em sua casa, Maria da Piedade, se ouvisse outra voz estranha à família, a não ser a do doutor Abílio, que a adorava e que dizia dela com os olhos esgazeados: "É uma fada, é uma fada." Foi por isso grande excitação na casa, quando João Coutinho recebeu uma carta de seu primo, Adrião, que lhe anunciava que em 2 ou 3 semanas ia chegar à vila. Adrião era um homem célebre, e o marido de Maria da Piedade tinha naquele parente um orgulho enfático. Ele era um romancista, sua fama que chegara até a vila num vago de legenda. Amado por todas as fidalgas, mas sobretudo notável por ser primo de João Coutinho. Dona Maria da Piedade ficou aterrada com esta visita. Via já a sua casa em confusão, com a presença de um hóspede extraordinário. Quando Adrião chegou e muito simplesmente se instalou na antiga estalagem do tio André, João Coutinho escandalizou-se por seu célebre primo não querer ficar em sua casa. Adrião explicou seus motivos para não querer ficar ali, dizendo: "Eu tenho os meus hábitos, vocês têm os seus. Não vos contraria, meu primo. De resto, não estou mal no tio André. Vejo da janela um moinho e uma represa que são um quadrozinho delicioso." Adrião, no jantar que se prosseguia, disse gostaria de ir ver as fazendas do outro lado do rio, falando continuamente com grande bonomia de seus negócios e ressaltado que este teria sido o motivo de seu retorno à vila. Além disso, ele queria vender uma fazenda ao pé da vila, que estava mal arrendada. João Coutinho, vendo o interesse de seu primo para vender a fazenda, deu-lhe a sugestão para deixar os negócios com Maria da Piedade, dizendo que era sua mulher a administradora de primeira ordem e hábil nestas questões, dizendo: "Ela vai contigo à fazenda, fala com o Teles e arranja-te isso tudo, e na questão do preço, deixa com ela." Mas que superioridade, primo! Um anjo que entende de cifras. Pela primeira vez na sua existência, Maria da Piedade corou com palavra de um homem. De resto, prontificou-se logo a ser a procuradora do primo. No outro dia, foram ver a fazenda. Como ficava perto, era um dia de março, fresco e claro. Partiram a pé. A princípio, acompanhada por aquela companhia de um leão, a pobre senhora caminhava junto com o ar de um pássaro assustado. Tinha-se prendido a orla de seu vestido num galho de silvado, e como ele se abaixara para desprendê-lo delicadamente, o contato daquela mão branca e fina de artista na orla de sua saia incomodou-a singularmente. No decorrer do caminho, eles conversaram. Adrião então lamentou de certo por ela, dizendo em que ela deveria ter momentos desejasse alguma coisa além daquelas 4 paredes, impregnadas de bafo, de doença. Maria da Piedade logo disse: "Que hei de eu desejar mais?
Adrião calou-se. Pareceu-lhe absurdo supor que ela desejasse realmente o chiado ou o teatro da Trindade. No que ele pensava era noutros apetites, nas ambições do coração, insatisfeito. Mas isto pareceu-lhe tão delicado, tão grave que dizer àquela criatura virginal, a sério, que falou da paisagem. Já viu o moinho? Tenho vontade de o ver. Se me quiserem mostrar. Hoje é tarde. Combinaram logo de ir visitar esse recanto de verdura, que era o idílio da vila. Na fazenda, a longa conversa com Teles criou uma aproximação maior entre Adrião e Maria da Piedade. Aquela venda, que ela discutia com uma astúcia de aldeã, punha entre eles como que um interesse comum. Na volta para a vila, Adrião voltou para o seu quarto na estalagem do tio André. Impressionado, interessado por aquela criatura tão triste e tão doce, ele destacava sobre o mundo de mulheres que até ali conhecera, mas nenhuma tinha um perfil suave de ano gótico entre fisionomias da mesa redonda. Ele achava absurdo e infame dizer à corte a mulher de seu primo, mas involuntariamente pensava no delicioso prazer de fazer bater aquele coração, que não estava deformado pelo espartilho, e de pôr fim em seus lábios numa face onde não houvesse pó de arroz. No dia que se prosseguia, o passeio ao moinho foi encantador. Era um recanto de natureza, digno de Corrote, como a frescura de verdura, a sombra escurecia das grandes árvores, e toda a sorte de murmúrios de água corrente. O moinho era de um alto pitoresco. Adrião o achou digno de uma cena de romance, ou melhor, da morada de uma fada. Maria da Piedade não dizia nada. Sentaram-se numa escada desconjuntada de pedra que mergulhava na água da represa os últimos degraus. E ali ficaram um momento calados, no canto daquela frescura murmurosa, ouvindo as aves piar nas ramas. O silêncio dos campos em redor isolava-os, e insensivelmente ele começou a falar-lhe baixo. Ela escutava-o de olhos baixos, pasma de se achar ali tão só com aquele homem robusto, toda receosa e achando um encanto de ficar ali para sempre na vila. Até que Adrião disse-lhe que queria ficar. E logo Maria da Piedade retrucou. Ficar aqui? Para quê? Para quê? Para isto, para estar sempre ao pé de si. Ela cobriu-se de um rubor. O guarda-solinho escapou-lhe das mãos. Adrião receou tê-la ofendido e acrescentou logo rindo. Pois não era delicioso? Eu podia alugar este moinho, fazer-me moleiro. E você havia de me dar sua freguesia. Isto fez-la rir, mas era mais linda quando ria. Tudo brilhava nela, os dentes e a pele, até a cor do cabelo. Ele continuou gracejando, quando seu plano de se fazer moleiro, e de repente, sem que ela respirasse, prendeu-a nos braços e a beijou sobre os lábios, de um só beijo, profundo e interminável. Ela tinha ficado contra o seu peito, branca, como morta, e 2 lágrimas corriam-lhe ao comprimido da face. Era assim, tão dolorosa e fraca, que ele soltou-a e ergueu-se, apunhando o guarda-solinho, e ficou diante dele, com um beicinho a tremer, murmurando. É mal feito, é mal feito. Ele mesmo estava tão perturbado que a deixou a descer para o caminho, e daí a um momento, seguiram ambos calados para a vila. Foi só na estalagem que ele pensou. Fui tolo. Mas no fundo estava contente de sua generosidade, e então ele partira. Então começou para Maria da Piedade uma existência de abandonada. Tudo de repente em volta dela: a doença do marido, achaques dos filhos, tristeza do seu dia, sua costura. Lhe pareceu lúgubre. Os seus deveres, agora que não punha neles toda a sua alma, eram-lhe pesados como fardos injustos. Sua vida representava-se como desgraça excepcional. Não se revoltava ainda, mas tinha desses abatimentos, dessas súbitas fadigas de todo o seu ser, em que caía sobre a cadeira, com os braços pendentes, murmurando. Quando se acabará isto? Refugiava-se então naquele amor como uma compensação deliciosa, julgando-o todo puro, todo de alma, deixava-se penetrar dele e de sua lenta infância. Adrião torna-se, na sua imaginação, como um ser de proporções extraordinárias. Tudo que é forte, que é belo,
que dá razão à vida. Não quis que nada do que era dele ou vinha dele fosse alheio. Leu todos os seus livros, sobretudo o livro Madalena. Essas leituras acalmavam-na, davam-lhe como uma vaga satisfação ao desejo. Chorando as dores das heroínas de romance, parecia sentir alívio às suas. A realidade torna-se odiosa, sobretudo sob aquele aspecto de sua casa, onde encontrava sempre agarrado à alçaia da mãe um enfermo. Logo vieram as primeiras revoltas. Tornou-se impaciente e áspera. Não suportava ser arrancada aos episódios sentimentais de seu livro para ir ajudar a voltar o emplasto das feridas dos pequenos a lavar. Às vezes, ao pé do leito do marido, vendo diante de si aquele corpo de tísico, numa imobilidade de entrevado, vinha-lhe um ódio torpe, um desejo de lhe apressar a morte. Então, a santa torna-se Vênus, e o romantismo mórbido tinha penetrado naquele ser e desmoralizava-o tão profundamente que chegou ao momento em que bastaria que um homem lhe tocasse para ela lhe cair nos braços. E foi o que sucedeu, enfim, com o primeiro que a namorou, daí a 2 anos. Era o praticante da botica. Por causa dele, escandalizou toda a vila. E agora deixa a casa numa desordem. Os filhos sujos e remelosos, em farrapos, sem comer até altas horas. O marido a gemer, abandonado na sua alcova. Toda a atrapagem dos emplastos por cima das cadeiras. Tudo num desamparo torpe, para andar atrás do homem. Um manganão odioso e sebento, de cara balofa e gordalhufa. Luneta preta, com grossa fita passada por trás da orelha e bonezinho de seda, posto a catita. Vem de noite às entrevistas, de chinelo de ourelo, cheira a suor e pede-lhe dinheiro emprestado para sustentar uma Joana, criatura obesa, a quem chamam a vila de a bola de unto.